Podcast História em Movimento, informação com entretenimento. É aqui, ó, História em Movimento. Você que quer aprender, você que quer ter mais informação, quer aquele cara com conteúdo, assista esse podcast. E hoje nós temos um assunto que eu pessoalmente gosto muito, desde a minha infância. São as curiosidades do mundo greco-romano. Aqueles filmes que você já assistiu, tem o Gladiador, tem os 300 de Esparta, tem vários clássicos aí do cinema hollywoodiano com vários mitos. Ou tem verdades também, eu não sei. E eu vou perguntar pra ele, que eu já vou perguntar se ele já foi numa festa romana, não sei. Hugo Calhau, tudo bem, Hugo? Tudo já foi numa festa romana, Hugo? Não, eu sou tranquilo. Eu sou mais pros bárbaros do que pros romanos e pros Hugo, gregos. eu vou te dizer que rola no imaginário ocidental que as festas romanas eram festas bem animadas, assim, no sentido dos exageros, da comida, do sexo. É isso mesmo? Isso era real, principalmente ali nas fases pré-cristãs do Império, né? Por conta justamente de ter o culto aos deuses, e um desses deuses era Dionísio, né? Que também para os romanos o Baco, né? E aí você tem aquela coisa do culto à carne, dos valores, dos prazeres, e essas festas realmente tinham alto teor sexual, alto teor de bebida, de comida, de dança. Pedofilia até eu já vi. Então, só que a pedofilia é engraçado pelo seguinte, a concepção que a gente tem de infância, ela é uma construção do século XIX. Não vou dizer uma construção, porque construção parece uma coisa falsa. Ela é uma... E não é falsa, né? Ela é uma interpretação da infância a partir do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, começa a se interpretar as crianças não como adultos em miniatura, mas como um ser humano num outro estágio de desenvolvimento psicológico e físico. Então eles não enxergavam como crianças? Não enxergavam como criança. Caraca. A gente não tinha essa divisão de isso é criança, isso é adulto. Tanto é que quando você olha, por exemplo, nas pinturas e nas estátuas, eles são todos com o rosto de adulto, num corpo mais infantil, mas se você não percebe o ar infantil da criança, você não percebe os olhos de criança, o rosto mais arredondado que uma criança tem. Inclusive isso é discutido por biólogos, né? Que os filhotes geralmente têm os olhos maiores e o rosto arredondado não só dos humanos, mas de outros animais, para servir como um processo de defesa contra predadores. Então o ser fofinho é um processo de defesa para sobrevivência contra predadores. E isso a gente repara na criança, sabe? Quando você fala assim, meu filho, por exemplo, fez 4 anos, essa semana, dia 6, ele fez 4 anos. E aí, a gente até comentou, eu com a minha esposa, falou assim, nossa, ele já perdeu a cara de criança, né, de bebê. Agora ele tem a cara de menino, que ainda é um rosto infantil, mas é um outro rosto já diferente daquela carinha de bebê. Então os romanos eles não olhavam a criança com o olhar como sendo criança. Não se tinha a concepção de criança que nós temos hoje. Mas isso é muito cruel. Mas é também um processo do estágio do desenvolvimento científico. Né? Porque assim, quando é que a gente sabe que a criança é criança? Quando a gente começa a estudar a psicologia, a psiquiatria, a própria psicanálise com Sigmund Freud. Então aí que a gente começa a encarar, ou quando os pedagogos também do período contemporâneo começam a reparar nas crianças e entender que as crianças estão num outro estágio, isso precisou de bastante tempo para se criar essa concepção de criança. E nessa época eles não tinham. No Ocidente não se tinha. No Ocidente não se tinha. Não vou afirmar, por exemplo, que entre povos indígenas isso não tivesse, porque todas as evidências nos mostram o contrário, que os indígenas enxergam as crianças como crianças. Tanto é que, por exemplo, não existe punição para criança. Se uma criança indígena, por exemplo, ela toca fogo numa oca, ninguém vai lá e bate nessa criança para essa criança não fazer isso mais. Essa criança, os caras apagam o fogo, todo mundo dá risada e reconstrói, porque aquilo é da fase do desenvolvimento. No Ocidente, não. No Ocidente, a gente não tinha concepção de criança como se tem hoje. Saquei, olha só, uma informação já que derruba um mito aí, talvez que a gente tenha. Porque eu li que as festas eram regadas a muito exagero. E o nosso conceito hoje de pedofilia, mas que você já disse que pro romano... Pro romano não tinha essa concepção. Uma menina de 12, nem pro grego nem também. Pro grego, pior ainda, né? Pro grego, na verdade, os meninos eles eram iniciados pelos homens. Então, quando você tinha um menino que chegava a uma determinada idade ali, né, no que a gente chamaria hoje ali de pré-adolescência para adolescência, esse menino ele era levado por um homem e esse homem iniciava ele nos caminhos da maturidade, né, nos caminhos do que era ser homem. Em tudo? Então, em tudo, inclusive no sexo. Mas vamos lá. Esse era um caminho para um menino com um filósofo, assim, uma pessoa mais inteligente,
ou era comum para qualquer menino? Isso ia acontecer. Olha, isso acontecia geralmente para as famílias mais abastadas. Para as famílias mais abastadas que tinham ali. Porque isso era encarado como um processo educacional. Então, Nossa. isso era uma forma de educação. Né? Então, até a palavra pedófilo é uma palavra que vem do variante do grego, né? Que é aquele que ama a criança. Né? Então, assim, era uma forma daquele ser se tornar um adulto mesmo ali, conhecer os segredos que eram apenas compartilhados entre os mais velhos. Então é engraçado que aí você fala assim, pô, mas você falou que não tinha concepção de criança no passado, não tinha concepção de criança como nós temos. Mas tinha alguma concepção. Tinha que ele estava crescendo, mas não que ele tinha, por exemplo, uma mente diferente da nossa, uma forma de enxergar o mundo diferente da nossa, né? E isso durou até mais ou menos para as classes mais abastadas até a segunda metade do século XIX. Mas para as classes pobres, você encontra isso até a primeira metade do século XX, que criança trabalhava. Né? Para as criança mais pobre, bota-se a criança na fábrica, a criança trabalha. Revolução Industrial. Exato. E por que tinha tanta violência contra as crianças na Revolução Industrial? Porque a criança agia como criança. E aí você ia lá e dava um tabefe na cabeça do moleque, pro moleque trabalhar direito, e aí então ele, pelo medo, ele trabalhava, porque ele é preguiçoso, mas não se tinha essa concepção da visão lúdica da criança, da visão misticomágica do mundo, enfim. Mas se tinha uma ideia de que esse cara ainda não era um adulto completo. Entendi. E falando nisso, é muito usual, muito comum, né? Aquela cena em Esparta, assim, na Goge, que o bebê nasce e um idoso ali, um ancião, olha o bebê para ver se ele é são, saudável, e se não for, ele é jogado do penhasco. Isso é verdade? Sim, eles em Esparta a gente Cara, ser criança nessa época já ia ser bem difícil, cara. Era muito difícil. Eu tenho um filho de 4 anos também, eu já me corto o coração já, cara. Porque você pensa, se a criança nasceu pequena, não quer dizer que essa criança é deficiente no sentido de não conseguir ter força, não quer dizer que essa criança é incapaz. Mas em Esparta eles valorizavam essa questão da perfeição física, que era uma prática que depois, né, claro, dada aí as devidas proporções, não dá pra gente falar que era uma prática eugenista no sentido da eugenia do século XIX, do século XX. Mas era uma prática de caráter eugênico, né? De você só escolher criar uma criança que tivesse potencialidades visíveis. Então aquele que era menor, aquele que parecia mais doentinho, aquele que era mais magrinho, aquele que tinha uma deficiência visível, essa criança era descartada. E isso também, assim, a gente fala muito em Esparta, mas era uma condição muito comum em vários lugares. Principalmente quando a deficiência era visível. Isso na Grécia. Não só na Grécia, em outras partes do mundo também. Por exemplo, em sociedades indígenas, crianças deficientes, essas crianças tendiam a ser enterradas vivas. Em outros lugares se deixava a criança no meio do mato para a criança, né, ser devorada, ser levada pelos elementos da natureza, enfim. Porque a concepção de que esse ser, ou ele vinha com um problema espiritual, ou ele não ia conseguir se desenvolver e viver sozinho, ou ele era uma punição dos deuses, né? Tinham várias características para se pensar isso. Mas no caso da Grécia Antiga, principalmente em Esparta, você tinha essa questão de avaliar se aquele bebê vale a pena ou não ele ser criado. A gente pode colocar que Esparta e Atenas eram as duas cidades-estado mais desenvolvidas? No período clássico, sim. Aí a gente pode pensar que ali é o momento do auge deles. Ok. E por que Esparta... vamos lá. De onde vem essa característica tão bélica de Esparta, de guerra, de força, de pensar, olhar as crianças desse jeito? Porque a Esparta que a gente pensa, ela já é fruto da invasão dos dórios. Porque ali houve o período ali, né, da invasão dos dórios, que iniciaria depois, posteriormente, ali o período clássico, né? A gente vai ter esses povos que são dórios, eles vêm ali da região do Cáucaso, né? Calcula-se ali que eles provavelmente vieram daquela região. Não se sabe, talvez, se eles também vieram de outras ondas migratórias, mas onde exatamente? Do sul da Rússia. Tá. Ali mais ou menos do sul da Rússia. E aí esses caras vêm... E o leste da Europa ali, então. Exatamente. E aí, segundo pesquisadores, o Pedro Paulo Funari fala isso, que é professor da Unicamp, né? Esses caras tinham uma característica belicosa muito forte. Então eles eram povos guerreiros, povos nômades guerreiros, e dentro da estrutura social deles, é difícil saber isso, porque é muito tempo atrás, e com uma cultura que era ágrafa, uma cultura que não tinha escrita,
Então, mas pelo que se relata sobre os comportamentos deles e pelo que se percebe quando eles invadem ali Esparta e eles colonizam Esparta, que esses caras valorizavam a lógica da luta, da guerra, do confronto. Isso é muito comum também em povos da antiguidade. Povos da antiguidade tendem a ver a guerra como um elemento não só de conquista de território e de conquista de recurso, mas também como uma forma religiosa de viver. Então a guerra era sagrada. Então guerrear era fazer a vontade dos deuses. Por isso que geralmente os deuses mais fortes desses períodos antigos são deuses da guerra. Até na Bíblia, né, tem algumas partes que aparece o deus hebraico como um deus da guerra, né? Porque no Velho Testamento aparece que Deus é o Senhor dos exércitos. Então essa lógica de que a guerra representa a vontade dos deuses no sentido de quem vence, de quem perde, era muito forte para esses caras. Então, quando eles chegaram lá, eles dominaram os povos locais, né? Então submeteram esses povos à sua vontade, e a partir dali se tornaram a classe dominante, ou o grupo dominante hegemônico ali. Esses caras vão estabelecer esses valores de guerra, de força física, de brutalidade, como um elemento claro de distinção social. E muito eficientes, né? E muito eficientes. Porque eu me lembro lá no colégio, ensino médio, aula sobre... Grécia Antiga, Guerra do Peloponeso, Sociedade Clássica, o professor falando assim, olha, em Esparta tinham muitos escravos. Sim. E cada espartano, me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus, cada espartano tinha direito a 10 escravos. Aí no colégio, levantou a mão, mas cada um tinha 10. E por que eles não se juntavam para pegar o espartano? Ele falava assim, para pegar. Porque um espartano era treinado desde criança nessa coisa do exército, da luta, e é isso mesmo, assim? Então, o cara nascia já, eu vou ser soldado. Para os caras que são descendentes dos dórios, sim. Certo. Aqueles que são descendentes dos dórios, principalmente dos grandes grupos dominantes que se tornam as grandes famílias em Esparta, sim. Porque para ser cidadão em Esparta, você tem que ser soldado. Então você não é cidadão em Esparta se você não for soldado. Só que nessa questão de cada cara ter 10 escravos, isso é algo que a dissonância. Por quê? Porque a maior parte dos pesquisadores apontam que os escravos em Esparta não eram escravos particulares. Eram escravos do Estado que estavam acessíveis aos cidadãos, porque os cidadãos são aqueles que formam o corpo do Estado. De todo mundo, então. Não de todo mundo. De todo mundo que fosse esparciata. De todo mundo que fosse descendente dos dórios. E eles eram realmente, os escravos eram uma maioria esmagadora. Aí você pensa, por que esses caras não se juntam e tomam o poder? Bom, tem uma razão que você falou. Primeiro, a questão do cara ser treinado. Então, eles eram os únicos que portavam armas. Eles eram os únicos que eram treinados nas artes militares. E sem contar que para o cara se formar lá no apogeu, né, quando chegava lá para ele ser reconhecido como cidadão, qual que era a prova final dele? Ele tinha que sair com um manto e com uma faca e ele tinha que matar um escravo. Então ele tinha que matar um escravo sem ser pego pelas autoridades. Só que, claro, não era qualquer escravo. Quem eram os escravos que eles matavam? Geralmente os mais inteligentes, os mais fortes, os politicamente mais engajados, aqueles que eram mais insubmissos, aqueles que poderiam representar uma ameaça para a ordem vigente. Então já era uma forma de manter o Estado mais tranquilo também. Exatamente. E era uma sociedade altamente vigilante. Então assim, quando você fala assim, você tem 10 escravos, ou você tem 20 escravos, ou tem a maioria de escravos, pô, é só se organizar, tá, mas você está sendo vigiado 24 horas por dia. Você pode morrer a qualquer momento. Você pode morrer a qualquer momento, você tem família, seus filhos estão na cidade, sua mulher está na cidade, sua mãe está na cidade, seu pai está na cidade, e aí? Né? A galera pensa muito em filme de Hollywood, onde um homem vai lá e tal, e não sei o que. Os espartanos lutavam como uma unidade. Então, quando você olha, por exemplo, né, e aí tem filmes muito errados sobre os espartanos, mas quando você olha os caras... Vamos falar sobre isso. Quando você olha os caras lutando como se fosse uma coisa só, essa é a vantagem dos espartanos. Né? Eles funcionavam dessa maneira. Então era muito difícil. Como é que um escravo do nada vai se organizar com outro? Olha, a gente vai pegar o espartano, tal. E aí os caras se organizam, fecham um quadrado, lançam em todo mundo. Não é simples. Abrir um parênteses rapidinho. A história do Espartacus no Império Romano é uma história assim... muito difícil, porque obviamente que os espartanos e romanos têm uma diferença de tempo, mas o exército romano tinha uma inteligência e tal, e os escravos durante um bom tempo deram muito trabalho para os romanos liderados pelo Espartacus, né? Mas aí tem uma diferença. Primeiro porque o Espartaco, ele era um soldado trácio.
Ele então foi capturado tinha na guerra. formação militar. Exato. E aí, quando ele vai para a escola de gladiadores, porque você tinha escola para os gladiadores eram treinados. Então, eles eram altamente treinados. E os gladiadores eram treinados para dar espetáculo na arena. Então, eles tinham que saber também táticas. Então, quando você tem a rebelião de Espartaco, não é só o Espartaco. É o Espartaco tem o Crixus, se não me engano. E você tem outros caras que são gladiadores. E geralmente esses gladiadores são escravos que vêm de guerras. Então, no mínimo, são guerreiros. Ele não era um agricultor. Ele não era um agricultor. Sim. Sabe aquela história, tipo assim, daquela galera que fala, eu com uma arma em casa eu me defendo melhor? Sei. É mais ou menos isso. Porque a gente assiste um filme de Hollywood e aí a gente acha que, o cara vai estar aqui, eu vou dar um tiro no cara e blá blá blá. E aí você pega uma arma e você dá um tiro e você fala, não é bem assim. O peso, a variação da bala, né? o tranco, o nervosismo, tudo isso está associado. Agora, para um cara que é policial e que tem treinamento, é óbvio que esse cara atira muito. É mais natural, né? É mais frio, ele sabe como fazer. Então essa é uma grande diferença. Você tem um guerreiro e você tem 50 agricultores. Pô, se 50 agricultores agirem em unidade é uma coisa. E para se organizar? Sim. E para todo mundo não ter medo e ter arma e lutar. Então, realmente não dá certo. Então era não tem como o Spartacus era... outra curiosidade aqui que a gente já desvendou. Outra coisa importante. Eu acho que Os 300 de Esparta foi um filme muito legal. Boa. Filme bacana. O Mickey assistiu 300. Mas tem muito do gibi ali, muito da fantasia. E eu vou começar por um assunto que eu lembro que a gente comentou esses dias, sobre o porte físico do espartano. Porque o espartano do 300 parece um cara do funcional, do crossfit. Era assim, seu Hugo? Não. Obviamente esses caras eram brucutus. Fortes, Eles muito eram grandes. fortes. O equipamento do espartano, inclusive, ele chegava a pesar 30 quilos. Caraca. Só de equipamento. Porque diferente do que acontece no 300, eles não lutavam de peitinho aberto. Né? E abdômen. Não tava lá com o tanquinho feito por computador. Os caras fizeram um tanquinho por computador. Meu Deus do céu. Mas enfim. Fala, eu também quero, hein? Faz um pra mim faz também. Faz pra mim aí, como é que faz esse negócio? Porque esses caras, obviamente, precisavam de gordura pra poder lutar. Então, assim, os muita guerreiros... energia, né? Muita energia. Um guerreiro de batalhas antigas, esse cara não pode ter uma quantidade mínima de gordura. Porque você imagina, você vê um crossfiteiro, né? O cara tá lá todo trincado, blá blá blá. Seco, pá. Mas o cara começa a fazer atividade, ele tem que comer a cada 2 horas. Se ele não comer a cada 2 horas, ele começa a passar mal, ele E fica numa guerra fraco. isso não era você provável comer a cada 2 horas. Imagina, peraí, a treta tá rolando, deixa eu parar aqui. Eu vou comer. Engraçado que os indianos tinham uma tática pra isso. Né? Os indianos lutavam, né? As infantarias indianas lutavam, principalmente na época de Alexandre o Grande, quando ele estava tentando invadir a Índia, né? E aí, de tempos em tempos, eles trocavam, os caras estavam lutando, pra se alimentar. porque o cara ia lá e tomava um estranho líquido verde, que era cana-de-açúcar. Dá energia. Garapa, porque dava energia. Né? E eles faziam isso, mas no caso, por exemplo, né, não dá pro cara sentar lá e vou comer um bife para ganhar energia. Então, aquele corpo do espartano não condiz com a realidade. O Leônidas não era daquele jeito. Não era daquele jeito. Os caras eram fortes, mas eles tinham camadas de gordura para poder aguentar, né, exercícios físicos exaustivos, grandes quantidades de esforço. E as jornadas de guerra eram relativamente longas. Eram também. relativamente longas. O cara saía de casa e ficava um tempão fora. Exatamente. Às vezes os caras tinham guerras que duravam meses, assim, e tinha que ficar no acampamento, e às vezes não tinha toda a comida que o cara precisava. Então era um cara, ele tava mais pra um daqueles caras de sobrevivência, né, na floresta e tal, que é um cara forte, mas que não necessariamente tem o corpo esculpido, do que, por exemplo, pro Gerard Butler no filme do 300, né? Hugo, vamos lá, pra ficar mais fácil de imaginar, se fosse um esportista, o espartano seria parecido com o que exatamente? Por exemplo, talvez com aqueles caras do Strongman e um pouco com aqueles caras que lutam boxe e que lutam UFC. Talvez mais até pro boxe, porque o boxe dura mais que o UFC, né? Sim, sim. O boxe chega a ter 12 assaltos. Mas, então, aí quando você olha, por exemplo... pesos pesados. Né? Exato. Você olha pro Mike Tyson, por exemplo, o Mike Tyson é um cara muito forte, mas você não via o Mike Tyson todo riscado. Ele tinha camadas de gordura no corpo, para inclusive aguentar aquele confronto todo. Então seria um boxeador, eu acho que seria um bom biotipo pra esses caras. Outra coisa que já ouvi falar, vamos saber se é mito, se é verdade, que uma das formas do exército espartano ser tão eficiente era que eles se enxergavam de uma forma muito forte, inclusive no amor. Então, assim, eu luto por esse cara, mas eu amo esse cara. Então, à noite,
espartana na guerra devia ser uma noite animada, hein, professor? Exatamente, porque o que acontece, né? Isso a gente tem fontes persas que falam sobre isso. Que eles observavam os espartanos em campos de batalha e eles ficavam impressionados com a organização, com a ferocidade, com a habilidade, tal. E aí, óbvio, os caras, né, se espionavam. Só que à noite, os espartanos, né, perfumavam seus corpos, enfeitavam seus cabelos com flores e faziam sexo entre si. Cara, uma diferença muito grande, né? O de dia o cara luta e à noite ele já... É pra gente, mas pra eles não. Porque na Grécia Antiga, a bissexualidade não era coisa estranha. Na verdade, a bissexualidade era a regra. Pelo menos a bissexualidade masculina. A feminina não. Mas a masculina era a regra. E em Esparta isso foi otimizado até a última potência, assim. Tanto é que as mulheres espartanas, elas eram vistas apenas como reprodutoras. Elas eram vistas como reprodutoras. Quando o homem queria buscar prazer e satisfação sexual, era com outro homem. E eles eram estimulados a terem amantes. Porque aí, pô... Amantes masculinos. Amantes masculinos. A mulher, inclusive, né? E a gente pode pensar até, por exemplo, no que diz Aristóteles. Já pensou, Mick, essa situação? Hein? a gente pode pensar até o que diria Aristóteles, que fala que a mulher é um homem imperfeito. Mas... Né? Por Aristóteles, o que é a vagina? A vagina é um pênis interno. Então, como a mulher é retraída e ela é voltada para o mundo doméstico, a mulher, então, ela é fechada. Ela é um homem de uma forma imperfeita. E esse relacionamento fortalecia essa irmandade. Por eu luto por ele porque eu amo e eu não quero que ele morra. Imagina um cara dando um tapa na sua esposa. Ah, com certeza. Era essa a ideia. Era essa a ideia. Então, isso fortalecia, isso dava uma unidade para os espartanos que raramente era vista. Que os caras estão ali lutando pelo cara que ele tem relacionamentos afetivos. E é um troço interessante porque, assim, Esparta não dá espaço para você estabelecer relacionamentos afetivos de outra ordem. Então, por exemplo, você não percebe que você não tem um filósofo espartano? Sim. Né? Você não tem um filósofo espartano. Muitos atenienses. Maioria, eu acho. O máximo que você tem é o Tucídides, né, que era espartano, que escreve lá a obra sobre a guerra de Troia, sobre a Guerra do Peloponeso, né? Mas assim, ele é um historiador. Mas proporcionalmente... Né? Mas proporcionalmente não se estimulava o espartano a ser um cara reflexivo, porque precisava de um soldado. E o soldado perfeito é aquele que não pensa. É por isso que as atrocidades acontecem nas guerras, porque os soldados são treinados para não pensarem, para não terem julgamentos morais, o que, enfim, é um absurdo, mas nessa época principalmente, essa era a ideia. Então, se você, por exemplo, encontrasse um espartano hoje, muito provavelmente ele seria um cara muito taciturno, muito calado, e que não seria um cara que dava pra você estabelecer uma conversa durante muito tempo. Ignorante, assim. Porque... meio chucro, assim. Exato. Então, onde é que esses caras conseguiam ter algum tipo de mais conexão e mais afinidade? Nesses relacionamentos com outros homens. Era ali. Então era ali que era o porto seguro desses caras, né? Hugão, vamos lá. O que tem de mito e o que tem de verdade... ou tudo é mito, ou tudo é verdade, não sei, você vai me responder, no filme 300. Porque o 300 de Esparta, ele é uma adaptação de uma HQ. Isso. É do Frank Miller? Não é do Frank Miller. Que é do Frank Miller. Isso. Que é muito legal, eu gosto. E adaptaram pro cinema. É um filme hollywoodiano, uma aventura. Enfim, eu gosto de história, assisti o filme e eu curti. Mas assim como a composição física do espartano é uma coisa que você já falou que não era bem assim, o que mais que você viu no filme que você falou, pô, isso aí os caras acertaram? Não, isso aí não era bem assim e tal. Bom, acho que pra gente começar essa conversa, a gente precisa pensar no seguinte. A HQ do 300 ela é da década de 90. Eu não lembro exatamente de qual ano, não lembro se de 96, 97, mas ela é da década de 90. O que está acontecendo nos anos 90? Você tem, em 1991, você tem a dissolução da antiga União Soviética. Então, o comunista, que era o inimigo clássico dos anos 80, dos anos 70, dos anos 50, dos anos 60, ele não existe mais. Tá perdendo força já. Quem é o novo inimigo? É o islâmico. O islâmico é o novo inimigo. Então você tem os Estados Unidos atuando fortemente no Oriente Médio. Nossa, caiu com uma luva pros 300. Exato. Aí, qual que é a história da HQ do 300? É os espartanos, que simbolizam o Ocidente, enfrentando os monstruosos e demoníacos persas, que representam o Oriente. E só 300. E olha só, antes de chegar aí, onde fica a Pérsia? No Irã. Quem é uma grande pedra no sapato hoje para os Estados Unidos, inclusive, é o Irã. Então, assim, na verdade, o HQ do 300 não é uma história... Ela se passa, teoricamente, nas guerras médicas. Mas ela é uma história que fala faz da inserção... um paralelo ali muito forte, né? Exato.
E aí começa, obviamente, os grandes erros. O primeiro grande erro é o seguinte, é dizer que os espartanos estavam lutando pela liberdade. Os espartanos eram escravistas. Então, assim, não existe concepção de liberdade. Nem entre os próprios cidadãos. Os cidadãos não se enxergavam como livres, porque eles estavam conectados ao corpo de Esparta. Então eles faziam parte do que era Esparta. Não existe a concepção de individualidade contemporânea que nós E nem temos. de Grécia. Né? E nem de Grécia. Nós vamos lutar pela Grécia. Não, eles se viam como povos relativamente próximos, com relações comerciais, algumas políticas e alguns mitos em comum, mas eles não se viam em situação nenhuma. E brigavam entre si. Sim, eles não eram uma unidade. Então esse é um grande erro. Outro erro, obviamente, é dizer que foram 300 contra 1 milhão. Né? 1 milhão de inimigos atacaram a Grécia. Cara, naquele corredorzinho ali, os 300. Ali na verdade acho que eles calculam que tivesse uns 500 mil, eles dizem. Na real, assim, os historiadores apontam que o exército persa devia ter, no máximo, de 100 a 200 mil soldados. Que é muita gente. Naquele período era o maior exército do mundo mesmo. Os elefantes são verdade? Assim, para os persas não. Para os persas não. Ali eles pegaram uma liberdade poética das guerras púnicas, quando os romanos enfrentaram os cartagineses. Aí tudo pra bem. ficar mais legal no filme, né? Você vê, o elefante, o rinoceronte. Pô, você imagina, os caras estão ali na Grécia e estão vindo do Oriente Médio. Os caras pegar um elefante da África, bicho. Como é que levaram pra lá, né? Então, né, não tem referência a elefantes nessa batalha. Então esse também é outro grande erro. Aquela coisa também do romance, né, do Leônidas com a mulher. A mulher dele não tinha peso nenhum ali naquela história, enfim, né? Aí eu entendo liberdades poéticas, tudo tranquilo, mas como a gente tá falando dos erros, né? Sim. Então, o peito aberto, nem pensar, né? Tinha uma armadura. Tinha uma armadura. Não foram só 300, porque eram 300 espartanos, mais 5.400 gregos de outras cidades que foram lutar com eles. Tá vendo? Né? Que foram lutar com eles lá naquele desfiladeiro da Vendo, Termópilas. Mickey, você achava que era só os 300. Né? Não eram só os 300. Isso é contado justamente pra, olha como é... Claro, pô, se fosse, sei lá, 5 mil caras contra... Vamos imaginar uma invasão de 30 mil. Sim. 40 mil persas por ali. Pô, é gente pra caramba, né? Os caras estão realmente em dificuldades. Mas aí os caras dão uma inflada no número, porque é aquela perspectiva do Ocidente de quanto maior, melhor. Né? Outra coisa absurda, né? Os persas não eram tirânicos. Na verdade, os persas tinham um jugo muito flexível. Eles conquistavam quase democratas, assim. Democrata é uma palavra muito forte, né? Porque não tinha concepção dessa de democracia para eles. Mas se você reparar, até mesmo, vamos pegar em outras fontes, vamos pegar na Bíblia. Quando você tem, por exemplo, a libertação do povo judeu da Babilônia, são judeus nessa época ou são hebreus? São judeus já nessa época. Quando você tem a libertação desses caras da Babilônia, eles são libertos por Ciro o Grande, o rei dos reis. Quem é Ciro? Ciro é imperador da Pérsia. Quando ele atacou a Babilônia e destruiu a Babilônia, libertou, ele falou, vocês agora são livres, vocês vão pro reino de vocês, só que o reino de vocês é tributário dos persas. Vocês mantêm os seus costumes, suas línguas, suas práticas, sua religião, só que vocês pagam tributos. Cara, pra essa época, isso era, ó... Diferente do que Esparta faria, né? Diferente do que Esparta faria. É que Esparta não era expansionista, né? Esparta não tinha o objetivo de conquistar outros, eles queriam dominar ela só no quadradinho deles, dava tudo certo. Mas se eles fossem expansionistas, eles fariam com os ilotas o que, né, eles fariam com os outros o que eles fizeram com os ilotas. Então não tinha essa... Então tudo aqueles monstros, aqueles demônios... Aquela coisa mágica, os persas e tal. O Rodrigo Santoro, tipo, todo cheio de piercing. Esquece. Hugo, mas um fato que eu percebo assim nos estudos e outros historiadores é que os espartanos, juntamente com os outros 5 mil, conseguiram segurar ali os persas durante um bom tempo. É isso mesmo? Eles conseguiram segurar, segundo as fontes, por 3 dias. O que, considerando, né, uma invasão em larga escala como era dos persas, é bastante coisa. Né? Mas eles conseguiram segurar principalmente por conta da geografia. Né? O que acontece? Quando os persas eles estão invadindo a Grécia, eles conhecem a geografia local mais ou menos, eles não têm um conhecimento aprofundado sobre aquela geografia. Então, quando eles são parados ali nas Termópilas, eles realmente estão sem poder passar. Porque você tem ali uma porrada de gente enfileirada com um escudo, atacando como se fosse uma unidade, né, caras muito bem preparados. Um corredor estreito. Um corredor estreito. Então, de que adianta você ter 50 mil soldados se você só consegue colocar para enfrentar
Cada um deles ali, tipo, 1.200. Então é 1.200 contra 1.200. Você não consegue fazer ataque de pinça, você não consegue circular os caras, você não consegue usar cavalaria. Fica muito no embate ali. Fica no embate. Então eles conseguem ser presos ali. Até que eles, né, os persas conseguem encontrar uma rota alternativa, e aí eles desviam, né, e esmagam os caras. Então, assim, é uma resistência importante? Claro que é. É considerada a mais ferrenha resistência da história, né? Inclusive quando você tem a resistência polonesa lá contra os nazistas, eles são chamados, né, de espartanos, né, contemporâneos por conta disso. Então é importante essa então isso é verdade. Isso é verdade. Houve uma resistência forte dos soldados. Isso, e que auxilia, quando os persas passam e eles começam a chegar em várias cidades, as cidades estão desocupadas. Atenas, por exemplo, está desocupada. Porque os caras conseguiram fugir. Exato. Então foi importante. Não dá pra dizer que não foi importante. Mas ela é romanceada. E aí ela tem muito daquilo da luta do Ocidente contra o Oriente. Do bárbaro, do civilizado contra o bárbaro. Né? Então você tem muito desse discurso que é contemporâneo numa tentativa de construir uma narrativa do inimigo. O que dá muito certo. Porque sim, o árabe acaba... Né, a gente passou ali nos anos 90 e na primeira década de 2000, o árabe era visto como louco, como terrorista e tal. O monstro, o demônio. E o filme do 300, se reforça não me falha, reforça isso. E se não me falha a memória, o filme é de 2007. Isso. Né? Você tem aí 6 anos do início das operações lá no Afeganistão, né? Luta contra os talibãs. Não é à toa, né? Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Mas, Hugo, fato é que outra coisa, se é um mito, se é verdade, que quem ganha mesmo dos persas são os atenienses. Não dá pra dizer isso. Não dá? Não dá, sabe por quê? Porque assim, claro, é a Batalha de Salamina, é o incêndio da frota dos persas e tal. Mas e se os atenienses, a gente tá falando de persa ateniense, se os espartanos, eles não tivessem enfrentado esses persas, como seria? Se não houvesse resistência de cidades gregas. Eles vamos dizer que os atenienses terminaram o trabalho. Né? E os atenienses formaram a Liga de Delos, né? Você tinha Atenas e várias outras cidades gregas que estão ali auxiliando. É que assim, qual que é o grande problema? Como a gente tem as duas cidades mais famosas sendo Atenas e Esparta, parece que você tá numa lógica bipolar. Mas tinha Corinto, tinha Arcádia, tinha outros lugares. Você tinha Tebas, talvez não eram tão desenvolvidos quanto, né? É que, na verdade, Atenas vai se tornar muito mais desenvolvida depois da Segunda Guerra Médica. Né? Então, depois que eles vencem o Xerxes... E Atenas dominava outras cidades-estado. Depois dessa guerra. Depois dessa guerra, ela mantém... Porque, assim, o que acontece? Atenas, ela forma a Liga de Delos, e aí, assim que a guerra acaba, ela fala assim, vamos fazer o seguinte, vocês pagam tributos, e aqui em Atenas a gente se responsabiliza... Faça segurança. Exato. A gente treina soldados, e a gente forma um exército interpolis. Né? Parênteses rapidinho, Hugo. Ou seja, além do exército espartano, o exército ateniense também era muito forte. Sim, também era forte. Eram muito inteligentes para lutar. A gente não pode ter aquele mito de que em Atenas só tinha pensador e que em Esparta só tinha guerreiro. Né? Você tinha pensador e guerreiro em Atenas, e em Esparta você até tinha gente que tentava ser pensador, mas não tinha espaço político para isso. Tá? Então, mas não dá pra gente encarar que foi a vitória de uma única cidade. Foram várias cidades lutando contra o maior império do mundo da época, que era o Império Persa. Indiretamente, eles agiram como um país. Né? Não sendo um país, mas agiram... Uma força militar unificada, talvez. Uma força militar unificada. Porque como país, aí você teria que ter muito mais relações políticas, diplomáticas, legais. Aí teria uma outra dinâmica. Eu diria uma força... Unificada. Outra coisa, porque já ouvi também que se a Grécia, se as cidades-estados gregas, principalmente Atenas e Esparta, fossem unidas, a Grécia poderia ter sido um império maior. Se você pelo tivesse... nível de... O nível militar, o nível... de intelecto mesmo, acadêmico, de coisas que os gregos estavam à frente. É isso? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Sabe uma coisa que ninguém fala? Sabe onde os gregos estudavam? No Egito. No Egito. Alexandria. Os gregos, eles estudavam na África. Eles iam para a África estudar. Os filósofos. Os filósofos, os matemáticos, os médicos, né, seriam os alquimistas. Essa galera ia para a África. Qual que é a diferença? A diferença é que os escritos gregos, eles sobreviveram.
né? Por conta de Roma, depois por conta da Igreja Católica, chegou na gente e tal. E as culturas africanas, elas acabaram sendo invadidas, destruídas. Não, e a Biblioteca de Alexandria foi incendiada. Você teve uma porrada de ataques no Egito, com a expansão romana, tal. Agora, respondendo a tua pergunta, se os gregos eles fossem uma civilização unificada, eles poderiam ser tão grandes quanto Roma, provavelmente. Até porque os gregos tinham bastante conhecimento marítimo, navegação, comércio bastante complexo. Exércitos poderosos. Então eles poderiam sim ter esse ímpeto se fossem uma civilização unificada. Mas não tinha nem esse pensamento, né? Não existia nem essa... Não tinha esse pensamento, não tinha essa noção de unidade. Esses caras se viam como povos diferentes, como culturas diferentes, como identidades diferentes. Então eles não tinham nenhum interesse de unificar. Até porque cada cidade-estado tem o seu desenvolvimento político específico. Né? Em Atenas, por exemplo, eles não tinham o mínimo interesse de se formar uma coisa maior que tirasse a participação direta, por exemplo, dos cidadãos. Né? Atenas fazia assembleias mensais, todos os cidadãos estavam lá, todo cidadão tinha direito de fala. O conceito de cidadão. Qual que era o conceito de cidadão ateniense? Tinha que ser um homem, maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense, residente em Atenas. Ponto. Fora isso, você não tem voz. Mulher não tem voz, criança não tem voz, estrangeiro não tem voz. É uma democracia, aquilo, democracia entre aspas. Por isso que quando falam que os gregos criaram a democracia, eu falo assim, que a gente precisa estudar um pouquinho mais a América, né? Porque você tinha a América extremamente mais democrática, né? Por exemplo, Confederação dos Iroqueses, você tinha muito mais direito de voto de homens e mulheres, todo mundo falava, todo mundo participava, era muito mais democrático. América, você diz que é a América do Sul? O continente americano você encontra várias dessas experiências, Caramba. mas no caso dos iroqueses, na América do Norte, certo. Né? Mas você tinha na China, por exemplo, a organização de aldeia para processo decisório. Você tinha na África as confederações de aldeias, de cidades diferentes. Então, assim, quando a gente diz que os gregos criaram a democracia, é mais uma tentativa de dar para a Grécia, né, uma luz maior. Não que não se mereça em alguns aspectos. Sim. Claro que se merece. Mas para dizer assim, olha como eles criaram tudo. E a gente tem um erro muito grande de pensar assim, que algumas coisas são criadas única e exclusivamente num único local. Quando na verdade, essas coisas geralmente são sintetizadas de outras experiências e aplicadas. Mas não quer dizer que foi criação daqueles caras naquele momento. Só esse conceito que os filósofos gregos, os grandes atenienses, eles iam para o Egito. Biblioteca de Alexandria, enfim. E tudo que tinha lá no Egito vinha do quê? Da África ali. Sim. E eles traziam isso para a Grécia. Sim. Então isso já muda muita coisa, né? Muita coisa que todo mundo acha que, nossa, os gregos, e eles iam na África. Aliás, um dia eu quero fazer um episódio sobre África. Cara, isso é muito importante. Que é muito importante porque existiram reis, impérios, guerras, é uma história muito rica. Cultura, teologia, química, física, filosofia, astronomia. E outra coisa que a gente precisa lembrar, né? O Brasil é um país africano. O Brasil não é um país americano. Mais indígena? Mais do que indígena? Muito mais do que indígena. Por exemplo, se a gente compara o Brasil com o Peru, sim, cara, a gente tem muita diferença do Brasil com o Peru. Agora, se a gente compara o Brasil com Angola... é muito mais próximo. Muito mais próximo. Aliás, o Brasil ele é bem longe dos países que o cercam. Sim. O professor Luiz Felipe de Alencastro, ele fala isso. E eu concordo plenamente quando ele fala isso, que o Brasil, na verdade, é um país africano. A gente tem muito mais características africanas do que na nós temos na língua, no falar, costume, na visão comida, de mundo, tudo. Do que nós temos de ameríndios e do que nós temos de europeus. Só que, obviamente, pela nossa educação eurocêntrica, ai, meu nome é italiano, meu nome é isso. É verdade. Né? E aí você estuda muito a Grécia e Roma. E eu gosto. Sim. Né? Antiguidade clássica. Eu acho que assim, faz parte. Claro. Você precisa estudar, você precisa aprender, mas não só isso, né? Exato. Por que a gente estuda a Grécia e a gente não estuda atualmente em Suio? China, por exemplo. Né? Ou China, por exemplo. Por que a gente estuda Roma, mas a gente não estuda, os vikings bem por cima. Assim. Vikings muito por cima, e sempre numa lógica europeia, né? Por que a gente não estuda, por exemplo, o Império Achante, como a gente estuda a França, por exemplo? Sim. Né? Sim. Por que é isso? Por conta da nossa educação eurocêntrica. Isso é verdade. Mas se você quiser estudar mais, você pode fazer história, né? Exatamente. Aí você estuda e, nossa, se aprofunda. Mas vamos lá. Atenas, eu posso falar então que Atenas é
o lugar onde existiam mais filósofos dentro da Grécia. É onde se concentrava o local dos filósofos. Atenas ela tinha uma grande valorização do intelecto. Então, assim, as grandes teorias, as grandes percepções de mundo, os grandes pensadores, em Atenas eles eram amplamente valorizados. Então, lá era um local que era considerado um friendly place para esses caras. Sem contar que também a elite ateniense, esses caras não trabalhavam, né? Eles ficavam discutindo ali. Exato. O grupo da elite ateniense, ele conseguiu criar a concepção de que é mais importante quem pensa. Que é uma concepção completamente absurda, tá? Só que isso é absurdo. O médico, ele é melhor do que o faxineiro, porque o trabalho intelectual... elitista, né? Isso é absurdo. Não, pensar é importante demais. Eu valorizo, ok. Mas você não pode colocar isso como uma coisa mais importante. Exato. As coisas se complementam, né? Sim. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Eu falo assim, ó, o médico cura as doenças, mas é o faxineiro que impede elas de se proliferarem. Você tem que pensar isso. E tem um outro detalhe. O médico, ele tá lá, mas o enfermeiro trabalha pra caramba. Exato. Então o enfermeiro põe a mão na massa, ele vai lá, ele faz. Então, o cara que tá lá ralando, carregando gente, enfim. E aí, mas na Grécia eles conseguiram fazer isso. E aí, obviamente, essa elite pegou gosto, virou-se, se transformou num hábito do cidadão. Então o bom cidadão de Atenas era um cara que era intelectual, era um cara que lia, era um cara que pensava. Nem todo mundo era filósofo, mas era estimulado para esses caras conhecerem as coisas, para que eles lessem, para que eles discutissem. Inclusive, Aristóteles escreve muito sobre isso, sobre a questão da necessidade do ócio criativo. Ele fala assim, olha, se eu trabalho, eu não penso. Se eu não penso, eu não reflito. Se eu não reflito, eu não concluo. Logo, eu não posso ter atividades mais mundanas, que são do campo inferior, porque eu preciso me dedicar às altas capacidades e habilidades, que é basicamente o pensamento. Então esses caras estimulavam que houvesse mesmo uma galera que trabalhasse para sustentar aquela galera que pensava. E como é que era a economia ateniense? Muitos escravos também? Tinha bastante escravos, mas não tanto, por exemplo, quanto Roma. Não era uma sociedade que dependia da escravatura. Tinha-se escravos. Ela tinha comércio com outras cidades. Era basicamente comércio marítimo. E cobrança de impostos. E cobrança de impostos. Sim. Terra na agricultura, comércio, venda, blá, blá, blá. Mas não era uma sociedade que dependia da escravidão para sobreviver como Roma dependia, por exemplo. Não, e esse conceito é muito interessante. Na Atenas chega para uma cidade-estado e fala assim, olha, a gente pode fazer sua segurança, você paga aqui pra gente um imposto. Ah, mas eu não vou pagar. Ah, então você vai ter que apoiar. O século de ouro de Atenas foi isso. Ou paga, ou paga. Por isso que a gente chama de imperialismo ateniense. Mesmo Atenas não sendo um império considerado na prática. Quando a gente fala de imperialismo ateniense, a gente tem que pensar que a prática ateniense nesse momento está mais parecida com a prática contemporânea do que com a prática de imperialismo dos romanos, por exemplo, que era expansão, guerra, conquista de terras e escravos. Os atenienses não estavam fazendo isso. Os atenienses estavam basicamente forçando outras cidades a serem tributárias deles para garantir um enriquecimento deles para que eles crescessem e se desenvolvessem. Ou seja, mais parecido, claro, salvo as devidas proporções aí para não cometer anacronismo, mas mais parecido com o que os Estados Unidos faz hoje, com pressões sobre a economia de outros países, do que com Roma. E tem um detalhe legal que você falou sobre deuses, sobre a mitologia grega, que é muito rica, né? E uma coisa de você... Hoje é relativamente comum, né? A pessoa fala, eu sou ateu, eu não acredito. Mas isso é um fenômeno moderno até. Por quê? A antiguidade e o ser humano, enfim, era normal, cara, qual é o seu deus? Tanto que Atenas é Atenas porque tem uma deusa chamada Atena. Esparta tinha um deus. Então era assim, além daquilo que você falou da guerra como uma manifestação religiosa. É o meu Deus contra o seu Deus. Sim. E isso era muito comum entre eles também, né, Hugo? Cara, você sabe que assim, tem um fenômeno muito interessante do mundo antigo, de que quando você conquistava um povo rival, uma cidade rival, geralmente você destruía o templo daquela cidade. Destruía os deuses, para você mostrar que o seu Deus é mais poderoso que aqueles. Tanto é que assim, aqui na América, por exemplo, no processo colonial, você tem a construção de grandes catedrais, de grandes sedes religiosas da Igreja Católica em cima de antigos locais de culto. Em cima do Templo do Sol, em cima do Templo da Lua, em cima da pirâmide, não da pirâmide, mas enfim, de locais de culto de, sei lá, Quetzalcóatl, Kukulcã, enfim. Ou aqui, por exemplo, indígenas brasileiros tem um local, por exemplo, sei lá, que é o local onde... O cara fazia uma igreja. Nasceu o Deus, ou tem um espírito lá, o cara vai lá e constrói uma igreja. Porque a partir daquele momento, meu Deus sobrepujou o seu.
E é interessante, eu sei que não é o foco do que a gente está falando aqui, mas é interessante, porque qual que é a grande sacada do Deus cristão? Né? Eu tive uma discussão dessa com a minha mãe uma vez, foi muito interessante. Ela falou assim, se você não acredita, como é que a palavra de Deus sobrevive? Tem que abrir um parênteses agora. O Hugo é ateu. Sim. Entendeu? Pode falar, Hugo. Aí, como é que sobreviveu essa crença até hoje? Eu falei, bom, mãe, veja, a sacada dos hebreus foi ter criado um Deus imaterial. E veja, se o Deus hebreu é imaterial, não importa se eu destruir a igreja, não importa se eu toquei fogo no templo, Deus não está lá, Deus está em todos os lugares. São as pessoas aqui. A igreja somos nós aqui. Exato. E no passado, o meu Deus sempre me privilegiava. Se eu sou privilegiado é porque eu sou amado por Deus. Os hebreus criaram um Deus que é outra pegada. Se você se ferrar é vontade de Deus, se você se dá bem é vontade de Deus. Contramão, né? É na contramão. E não cabe a você conhecer os planos de Deus. Cala sua boca, acredita e pronto. É a minha vontade. Ponto. Como é que você derrota esse Deus? Não derrota. Você não derrota. Se eu sou preso e escravizado na Babilônia, Deus tem um plano. Tanto que o Império Romano, ele não consegue derrotar o cristianismo. Não. E aí, já temendo a força do cristianismo, ele se apropria do se cristianismo. apropria. Ele fala, vocês podem ser cristãos junto com outras religiões. Aí daqui a pouco o cristianismo é a principal. Daqui a pouco o cristianismo é a única que tem, entendeu? Exato. E aí o cristianismo passa a ser uma religião opressora. Vamos entrar agora no Império Romano. Já linkamos aqui, entendeu? E esse diálogo com a sua mãe deve ter sido interessante. Ela não gostou muito não. Mas foi interessante. Vamos lá. A mitologia grega, ela é adaptada pelos romanos, né? Por quê? Sim. Aliás, não só a mitologia. Vários traços culturais dos gregos, os romanos trazem consigo, né? Eu não lembro agora quem foi o cara que falou, bicho. Não é se foi o Otávio que falou isso? Talvez tenha sido Otávio. Ou se foi o historiador Flávio Josefo. Enfim, depois eu vou lembrar o nome, porque é professor de história, Casa de Ferreiros, Pedro de Pau. A gente esquece o nome dos caras. Não, mas aí a gente traz depois. Depois a gente traz, não tem problema. Mas assim, Roma conquistou a Grécia militarmente, mas a Grécia conquistou Roma espiritual e culturalmente. Os romanos, eles eram uma cultura que não era xenofóbica. Então eles não viam a cultura do outro e queriam destruir a cultura do outro automaticamente. Ele permitia. Eles tinham intercâmbios culturais muito significativos. E quando eles conquistaram a Grécia, quando eles invadiram a Grécia, né, já que a Grécia estava enfraquecida após o final ali das últimas guerras entre as cidades-estado, a Guerra do Peloponeso, enfim, o que vai acontecer? Esses caras ficaram ali impressionados com a cultura grega, com a arte grega, com a estética grega, com a mitologia grega, com a filosofia grega, e os caras viram aquilo como mais uma riqueza a ser absorvida, mais um espólio de guerra. Então eles trouxeram aquilo e eles inseriram aquilo na cultura romana. Sem contar também que a gente não pode esquecer que Roma também foi fundada por povos que vieram da Grécia nas grandes expansões. Né? Então a cidade de Roma ela foi fundada por gregos, por etruscos e por... tem mais um povo, os chamados italiotas, que é um nome genérico para os povos que vivem naquela região. Então eles já tinham algum culto. Tava no DNA ali já, né? Tava no DNA e já tava nas trocas culturais. Então quando eles entenderam as dimensões da cultura grega, esses caras pensaram, pô, isso aqui é ouro, eu não vou jogar isso fora. Vou trazer isso pra mim. Trazer isso pra mim. Eu vou trazer isso pra mim. Então eles absorveram muito do que tinha na Grécia Antiga, porque eles perceberam aquilo como um grande caldeirão ali de ideias interessantes. E muito mais do que em outros lugares, né? Porque os romanos invadiram a Judéia, Sim. a Germânia, chegaram até a Grã-Bretanha, norte da África, mas a sociedade romana era muito parecida com a grega. Sim, a grega foi o que eles puxaram ali para ser o modelo deles. É mais ou menos que nem quando a gente tem, por exemplo, a formação das repúblicas no período contemporâneo, a gente tem alguns modelos a serem seguidos. França e Estados Unidos, por exemplo. Naquela época, naquela região, naquele momento, a Grécia era o grande centro. Então a Grécia que tinha as esculturas, é a Grécia que tinha as pinturas, é a Grécia que tinha a arquitetura, é a Grécia que tinha o modelo da vestuária, da beleza, da interpretação dos fenômenos. Do conceito do que é o homem. Do conceito do que é o homem. Então a Grécia era o grande referencial. Então eles absorveram muito na Grécia. Quando eles chegam, por exemplo, em contato com os germânicos ou em contato com os bretões, esses caras não têm nada a oferecer para eles. São bárbaros, né? Eles falam, são os bárbaros. Isso, que eles valorizassem. Não tinha algo que eles valorizassem.
Então assim, algo que, pô, isso aqui é legal pra caramba. Não quer dizer, claro, com isso não quero dizer que os bretões não tivessem o seu valor, nem os germânicos, muito pelo contrário, todos os gauleses. Os gauleses. Tinha um Asterix, Obelix. Vercingetorix é bom. Mas... Muito bom, é muito sensacional. Muito bom. Mas o que acontece? Não era nada que era diferente pra eles. Eles já tinham visto em outros lugares. A Grécia tinha coisa que eles não tinham visto. Que eles não tinham entrado em contato. Então da Grécia eles absorveram. Enquanto que desses outros povos, que não tinham a cultura romana, que não tinham a cultura grega, esses caras eram os eram os bárbaros, eram os outros, eram os diferentes. Tinha a ver com barba ou não tem nada a ver? Não tem a ver com o dialeto. Dialeto. Né? Porque assim, sabe quando a gente fica assim, você fica aí de nhenhenhen, Sim. né? Porque você tem o nhengatu, que é a fala, né? Que é o dialeto, enfim, para nós brasileiros. Lá naquela época, eles usavam um termo de barbar. Então, como os caras falavam, barbar. São os barbar, eles são os barbar. Então ficou o bárbaro, né? O cara que fala o barbar. Então, nós não podemos deixar de falar do Império Romano, do Exército Romano, né? Que muito da expansão do domínio romano é pela eficiência do seu exército, né? Sim. Os romanos... Vamos lá, por que o exército romano era tão diferente? Porque os romanos perceberam que eles precisavam de um exército que fosse profissional. Treinado, né? Treinado. Antes você tava lá cultivando, batia uma guerra, vamos lá, pega uma espada, luta, pega uma clava. Eles foram os agricultores. Exato. Vamos lá, vamos lutar. Exato. Depois eu volto pra minha terra e acabou. Quando que Roma percebe isso, né? Principalmente a partir do momento em que você tem as revoltas da plebe, que era no período republicano. Então a plebe começa a se revoltar falando assim, escuta, né? Bom, pra galera que não sabe, em Roma você tinha os grupos dos patrícios, que eram elite, os plebeus, que eram as pessoas comuns, que nesse período não tinham cidadania, e você tinha pouquíssimos escravos, tá? Tipo, alguns escravos ali, mas era muito pouco. Na república, os escravos não são maioria e não são a base do sistema produtivo. Quem é a base do sistema produtivo? São os plebeus. Os plebeus se organizam e falam assim, escuta, quero direitos, velho. Papo é esse. A gente ajudou vocês a lutarem contra os dominadores etruscos, criamos a república, mas a gente não tem representação, a gente não tem lei, a gente não tem privilégio, a gente só tem obrigação. Então, ou acabou essa palhaçada. Ou vocês vão atender o que a gente quer, ou acabou. Aí o que a elite romana percebe? Primeiro que ela vai ter que garantir alguns direitos para esses plebeus. Então os plebeus recebem alguns direitos. Só que por outro lado ele fala, a gente não pode mais ficar refém desses caras. Então, a partir desse momento, a República Romana profissionaliza o exército, porque o objetivo é conquistar terras, conquistar populações... E manter a segurança. Para transformar essas populações em escravas. O projeto de Roma é ter trabalhadores que não tenham direito a questionar a ordem vigente. Essa é a grande diferença. Porque o plebeu tinha leis que protegiam eles. A partir das leis dos Itábuas, né, eles tinham leis ali que protegiam eles. Agora eu preciso de alguém que não tenha proteção da lei. Quem são esses caras? Os escravos. E se o cara quiser questionar, ele morre. E se o cara quiser questionar, ele morre. Para isso eu preciso de um exército profissional, cuja função desse cara seja atacar povos vizinhos, conquistar essas terras, porque aí com essas terras eu consigo ter riqueza, agricultura, enfim. As populações serão escravizadas, eu tenho gente para trabalhar para mim, e aí o plebeu não é mais necessário como força produtiva. É o escravo. O escravo é a força produtiva. Daí o Karl Marx dizer que o caso de Roma é um caso único, onde o Estado sustenta o povo. Porque você tinha uma outra categoria que era o escravo, que o escravo não era povo. Então, em Roma, na fase do auge da República e do Império, você tem uma massa de escravos trabalhando e você tem uma massa de plebeus que está completamente ociosa. Caraca, você plebeu em Roma era um negócio maneiro, então. Mais ou menos, porque você não tinha terra, você não tinha capacidade de se desenvolver economicamente. Você ia ser aquilo pra sempre. Você ia ser aquilo pra sempre. Mas você tinha comida, água... Você tinha comida em alguns momentos. Por exemplo, quando você teve a chegada de Otávio ao poder ali em 27 a.C., ele criou várias leis para abafar, porque você teve revoltas da plebe, você teve várias revoltas servis, porque esses caras não tinham objetivo na vida e passavam muito mal. Então você tinha comida? Tinha, mas era aquilo. Era aquela pouca comida, era aquilo para subsistência. E aí você tem um empobrecimento significativo da plebe. É muito estranho esse tipo de relação, né? Você manter uma plebe, mas a plebe... O que eu quero dizer assim, o plebeu, como é que ele se sentia? Ele se sentia bem ser plebeu? Claro que não. Porque se a gente para pra pensar no que o próprio Marx diz... Mas tinha um escravo, que era pior ainda. Sim, mas se você pensar no que o Marx diz é o seguinte, o que dá sentido pra sua vida? Boa pergunta. É o seu trabalho.
pro Marx é o seu trabalho. E o plebeu não tinha. Né? E você não tinha trabalho. Você não era agricultor. Você ficava o dia inteiro andando, assim. Você ficava lá, olhando. E aí, casa vazia, oficina do diabo, não é? Que a avó fala. Então essa galera começava, pô, vou me revoltar, vai ter briga, vai ter luta, vai ter isso, vai ter aquilo. É por isso que a figura do circo, dos gladiadores é tão importante? Pra entreter esse plebeu que tá ali ocioso, viajando. Tem duas visões. Uma visão, sim. Do pão e circo. Que é do pão e circo, da política do pão e circo. Ah, o que nós temos até hoje, né? Sim, temos. Cara, por que você acha que a gente tem TV aberta? Né? E aí na TV... Olha que interessante. Na Constituição, né, brasileira de 1988, se diz que você tem que ter concessões de televisão e de rádio para aquilo que forneça para a população coisas que são educativas, coisas que são formativas, qualidade. O que você tem na TV aberta hoje? Nossa, porcaria. Então, assim, sabe? Ou você tem culto religioso, ou você tem programa de disputa entre famílias. E eu não te imagino assistindo um culto religioso. Olha, depende do cara. Se fosse o pastor Henrique Vieira, eu viria, ou o padre Júlio Lancelotti, vixe, tava lá numa boa, sem problema nenhum. Agora... Silas Malafaia. Pelo amor de Deus. André Valadão. Não, esse último... Tá difícil, Deus, né? Tá difícil. Pelo amor de Deus. Mas voltando ao Império Romano, o cara não tinha televisão, então ele ia pro Coliseu. Ele ia pro Coliseu. Mas veja, também tem uma outra visão de que a questão da luta dos gladiadores, ela era uma condição religiosa. Que, por exemplo, tem muitas fontes que indicam que quando morria um parente na família, e esse parente era alguém considerado, que, né, as pessoas gostavam, se faziam lutas gladiatoriais. Então não era só entretenimento. Não era, no começo, não era só entretenimento. Tinha uma relação religiosa para pacificar os manes, né, que eram os espíritos dos antepassados. Então você lutava para pacificar ali a fúria dos antepassados na morte daquele cara. Então você tinha funeral que durava 2 dias, 3 dias. Mas tinham várias lutas, mas até a morte? Esse é outro ponto. As lutas de gladiadores, elas geralmente não eram até a morte. Você tinha uma outra luta que acabava em morte, ou que era negociada uma morte. Era pra ver quem lutava melhor. Pra ver quem lutava melhor. As pessoas confundem as execuções públicas, que eram realizadas pelos gladiadores. Mesmo no Coliseu? Mesmo no Coliseu. Você tinha, na verdade, execuções públicas que eram realizadas pelos gladiadores, e você tem lutas gladiatoriais. Qual que é a diferença? Quando tem 2 gladiadores lutando, a galera tá indo lá pra ver a habilidade do cara. Então o que importa é a habilidade. Sabe? E aí, geralmente, quando os caras, né, o cara tá muito machucado, o que a população fazia quando a população gostava desse gladiador? Botava o dedão pra cima. Porque se ele morre, ele não vai lutar mais. Mas esse dedão pra cima não significa não matar. Significa assim, para a luta. Aqui, não para a luta. Não, de novo. Então, pra cima é para a luta. E pra baixo? Pra baixo, para a luta. Perdão, pra cima para a luta, pra baixo não para a luta. Tipo assim, morre aí que se lasque. Mas, geralmente, as pessoas colocavam o dedo pra cima. Que o imperador fazia também. Sim, mas aí qual que é o grande lance, né? Quando você tem essa questão da execução, é porque você tem um criminoso. E aí esse criminoso... Por que o cara é um criminoso? Porque o cara quebrou a ordem pública. E ao destruir a ordem pública, o cara ofende os deuses, os ancestrais, a sociedade, o Estado. E esse cara então precisa ser punido. Só que quem eram os executores em Roma? Eram os gladiadores. Só que não era só assim, o cara ficava parado, você vinha lá e dava uma espadada. Não, porque... Tem que ter uma luta, O criminoso tinha direito ao julgamento por combate. Tipo Game of Thrones? Sim. O cara tinha direito ao julgamento por combate. Você tem uma chance. Exato. Aí essas lutas... Tudo bem que o gladiador era muito mais treinado, sim, muito melhor. Com toda certeza. Como no filme do Gladiador, tem uma cena, eu acho que você assistiu com certeza, que o Maximus são capturados e aí eles estão ali para representar uma guerra romana e eles ficam ali no meio da arena. É uma luta contra o... simbolizando contra o Cartaginês, o Aníbal. Exatamente. Sim. E eles são os cartagineses. Isso. E eles devem perder, porque inclusive eles não se armam. Mas o Maximus é muito inteligente, ele faz uma estratégia, porque ele era do exército romano e eles ganham. Ele tava numa legião com ele, né? Exatamente. E aí o imperador romano fala, eu não lembro assim, mas também é errada essa história, né? Eu acho que cai muito nisso. O cara era preso e ia lá pra tentar algo de alguma forma, assim. No caso deles ali, não. Por quê? Porque eles eram escravos comprados para serem gladiadores. Certo. Né? Mas se caso fosse isso, eles teriam o direito
De tentar. Né? De tentar. E essa parte da cena também tá errada, porque geralmente essas simulações de batalha não terminavam em morte. Não? Não. O que terminava em morte, geralmente mesmo, era execução pública. Isso porque eu comprei um escravo. E aí o cara treina, e eu dou armamento, e o cara luta. Aí você mata o cara. Perdi dinheiro. Tanto que você tem um monte de contrato romano que tem cláusula que diz assim, ó, se o escravo morrer, eu vou receber a quantia de tanto. Então o cara recebia indenização. Era um prejuízo grande. Era um prejuízo grande. Os gladiadores seriam o que são os jogadores de futebol? Hoje? Seriam os lutadores do UFC. Lutadores de UFC. Na verdade, você vê os caras lutando no UFC. Pode ser que o cara morra numa luta de UFC? Pode ser. Mas É muito parecido com o gladiador. Hugo, mas a fama, por exemplo... eles sim, eram... Sim. Pô, é o lutador, Neymar. nossa, esse cara. E era um escravo ao mesmo tempo. Isso. Então, cara, devia ser uma loucura na cabeça do cara. Ao mesmo tempo que ele era um escravo, ele era um cara adorado pelas multidões. Exato. Mas pessoas livres podiam ser gladiadores. É isso que eu ia te perguntar. Todo escravo era gladiador? Não necessariamente. E nem todo gladiador era escravo. Podia ser como esporte, eu quero ser um gladiador. O cara vai treinar e vai lutar. Geralmente pessoas pobres, que tentavam, né, uma melhoria na condição de vida, ou aristocratas falidos. Mas eles ganhavam dinheiro, então? Ganhavam, porque o cara recebe. Quando os caras estão lutando, eles podem receber presentes. Aí a gente vai entrar na questão da cultura pop. Você lembra dos Jogos Vorazes? Lembro. Lembra daquela parte que a Katniss Everdeen, ela precisa mostrar habilidade pra ela receber patrocinador? Sim. Isso acontecia com os gladiadores romanos. Caralho. Quando o cara era muito bom, ele recebia presentes. Então, por exemplo, tinha um gladiador que o Nero gostava muito. E ele deu pra esse cara, ele deu terras pra esse cara, ele deu propriedades pra esse cara. Tanto que quando derrubaram o Nero e ele ia ser assassinado, ele falou, tragam, eu não lembro o nome do cara agora, mas tragam esse cara porque eu quero morrer na mão desse cara. Né? E aí não dá tempo de encontrar o cara, o Nero vai lá e se mata, enfim, mas esses caras eram muito valorizados. Você vê o nível de fama ali, de importância. E eram muito bem tratados, né? E eu achei interessante você falar que... famosos, claro. É porque o cinema de hollywoodiano parece que toda a luta de gladiador era morte, né? É porque você imagina que se fosse só o UFC? o Você cara... fala, não tô afim de ver um Mas filme não assim, quer né? dizer que a luta não era violenta. Não, era extremamente violenta. Tinham animais também envolvidos e tal. Você tinha vários tipos de confronto, né? Você tinha quando eles iam encenar batalhas famosas, quando eles iam lutar contra os animais, quando eles iam lutar entre si, quando eles iam fazer batalhas comemorativas de alguma data específica e quando eles tinham as punições desses criminosos. E não só lutas... Estamos já caminhando pro final, ia passar muito rápido, né? Olha só... Não só lutas de gladiadores, você tinha também corridas de biga, né? Que eram corridas violentas, sim, assim. sim. E que muita gente gostava e tal. Porque as corridas... Mas ele já não era escravo, né? Já não eram escravos. Geralmente eram cara nobres, rico, era um cara e rico tal. que ia lá. O gladiador acabava sendo escravo porque... Sua maioria, né? Você falou que às vezes o cara não era escravo e sim, era gladiador. Na maioria ou era escravo ou era gente pobre, né? De vez em quando aparecia alguém que era muito famoso e rico e tal, e queria lutar. Queria mostrar a habilidade dele, né? e tal. Mas não era comum, não era uma coisa comum. Tinha a ver com a virilidade, mas não era coisa comum. Mas você tem que pensar o seguinte, por que geralmente era a pessoa que não tinha muito o que perder? Porque, é uma época que você não tem penicilina. É um ferimento... Um corte aqui com areia, com tudo, e você não tem antibiótico. Você ia morrer. Provavelmente não... Se você não tem uma ia sofrer física, muito. Cara, um negócio complicado. Mas esses caras tinham médicos que cuidavam deles. Tinham comida, tinham treinamento. Alimentação basicamente vegetariana, mas com bastante proteína vegetal. Né? Outra coisa absurda, né? Que você pensar que um gladiador vegetariano não comia carne, cara. Mas em Roma se comia pouquíssima carne. Os romanos comiam pouca carne. A base da alimentação romana era o pão, o azeite, frutas e peixe. A maior parte de... Muito vinho, né? Também. Bastante vinho, né? Mas a maior parte da carne mesmo, que o hábito de se comer carne, vem de povos germânicos. Caraca. Germanos. Então não teria um churrasco em Roma. Até teria, mas não seria alimentação cotidiana. Outra coisa, Hugo, que o Império Romano ele era muito mais diversificado do que a gente imagina, eu já vi isso. Então, assim, antigamente eu pensava, Roma, Itália, pessoas brancas, tá, andando pra lá e pra cá, mas não é bem assim, né? Não, até porque você sabe que na Europa os italianos não são considerados brancos, né? Eles são latinos. A gente considera eles brancos. Mas, e os loiros, né? Por exemplo, a família da minha esposa tem parte da família de origem italiana. E eles são brancos, loiros dos olhos claros.
Cara, essa galera, batata que eles vêm de onde? Eles vêm da parte do norte, da Itália. Por que do norte da Itália? Pela dominação austríaca que durou na Itália até, né, 1871, mais ou menos. Então o italiano comum não era esse cara loiro. Não, imagina o Robert De Niro. O cara do sul da Itália. O Robert De Niro é branco pra gente. Mas se você pega como referência, por exemplo, o inglês, ele não é branco. E talvez até também pela expansão, pelo exército romano, muita gente vinha de fora. A maior parte das legiões do Império, durante o Império Romano eram de bárbaros. Então você tinha, assim, galera de todas as cores do arco-íris. Tinha o romano e tinha gente que entrava pro exército. Você tinha loiro, você tinha ruivo, você tinha oriental, você tinha negro, você tinha gente de todas as cores do arco-íris. Era bem diversificado. Não só Roma, como a Grécia, tá? Na Grécia também tem bastante população que não é de origem europeia, que são a galera que vem do Oriente Médio, a galera que vem da África. Inclusive tem um livro muito interessante que chama Black Athena, que trabalha justamente essas populações e a cultura africana em Atenas. Esse mito de que essa galera é branca, ela foi constituída quando? No século XX. Hollywood, mas principalmente antes de Hollywood. Principalmente com os nazistas e com os fascistas. Que eles constituíram a ideologia deles como um suposto espelho, mas um espelho romantizado completamente irreal, em Roma e na Grécia Antiga, que era a chamada raça pura, a raça ariana. Se você pensar na estética nazista, na estética fascista... Tem muito a ver com o Império Romano. Exatamente. O símbolo, a águia... Exato. Sim. Aquela suposta saudação escrota, ridícula, sim, que também não se fazia em Roma. Isso é engraçado. Na verdade, isso é uma interpretação, né? A maior parte dos historiadores defende que isso é uma interpretação de uma pintura da saudação, o juramento dos Horácios. Que tem um soldado assim, que estão com a mão, e tem um cara trazendo um monte de espadas, e o cara tá com a mão assim, né? Teoricamente, porque eles vão pegar a espada, mas aí eles fragmentam aquela saudação. Então aquela saudação do Ave César não é consenso de que isso acontecia em Roma. Talvez algo assim, mais assim, né? Não tem referência. Não tem referência. Não tem nada que a gente possa falar. Os caras saudavam... Acho que os alemães deram uma viajada. Vamos criar alguma coisa, né? Essa ideia de raça pura, por exemplo, de pensar que existia... os caras são loiros. Isso não existe. Tanto é que você pega... povos isolados. Aí você pega os irlandeses, os caras têm um código genético bastante parecido com quem? Com suecos e dinamarqueses. Porque a invasão viking. Tinha muito estupro, tinha isso, tinha aquilo, tal. Sim. E... é isso que você falou, né? Eu vi um experimento muito legal na internet, né? Que chegava para um inglês e falava assim: qual é o país que você não gosta? Ele, os alemães. Aí fazia um mapeamento genético do cara, você é 30% alemão. Exato. Não tinha muito sentido. Hugo, para fechar. Vamos lá. Impacto do cristianismo no Império Romano. Para enfraquecer o Império e acabar, na verdade, né? Já caminhar para o fim do Império Romano Ocidental, né? Porque depois ele continua... Eu não diria que o cristianismo ele teve um impacto na queda de Roma necessariamente, porque Roma tinha outros problemas. Mas é um dos fatores, né? Qual que você acha que era o principal fator? Escravos. A gente teve a crise do escravismo, a gente teve muita inflação, teve um império completamente ingovernável, era muito grande, né? Dimensões de Roma, ele era muito grande para você governar com a tecnologia que você tinha na época, muitas disputas de grupos internos, o que hoje a gente chamaria de corrupção das estruturas, tudo isso leva à queda do Império Romano. Na verdade a gente fala que o Império Romano ele implodiu, né? Uma série de fatores de dentro para fora. Uma série de fatores de dentro. Entre eles o cristianismo. Talvez o cristianismo tenha tido não que o cristianismo tivesse a intenção de enfraquecer o Império Romano, mas fez parte do contexto. Né? Porque qual que é o grande lance do cristianismo? Né? O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, né? Era uma religião... Fala aí, mãe, o verdadeiro. Mamãe! Senão a gente já viu, né? O verdadeiro cristianismo, ele era uma religião que era de um reformismo radical. Né? Ele tinha um reformismo radical. Então aquela ideia de que, o homem não pode ter escravo, e depois isso vai ser deturpado pelo próprio cristianismo que Exatamente. se quando ele vira religião ali, né? Quando ele vira uma religião e a religião, né, da elite, aí ele se perde. Mas era uma religião que dizia, olha, o homem não tem senhores, o único senhor do homem é Deus, então você só deve servir a Deus, você não pode ter escravos, você não pode... a guerra é anticristã, você tem que ser... O amor, né? Você tem que propagar o amor, você tem que ser caridoso. E se você morrer, ok. Exato. Eu vou te matar, tá bom, me mata. Exato. Né? E isso é um troço que pesava muito. Como é que você insere isso numa sociedade, num império
cuja a própria tônica é guerra, conquista e escravidão. Não teve como. Não tem como. Eles tiveram que adaptar isso à realidade deles. Exatamente. Tanto é que eles criaram... quando eles criam os dogmas cristãos, nos primeiros dogmas cristãos do cristianismo romano, você não tem um impedimento para a escravidão. Você também não tem um impedimento para a guerra. Né? Então por isso que você tem ali essa transformação. Agora, é óbvio que quando você tem tantas mudanças acontecendo, o cristianismo é visto como um elemento de queda do Império Romano, porque ele condenava a escravidão, porque ele condenava a guerra. Mas eu não vejo dessa forma, eu acho que ele é muito mais ultravalorizado do que outros fenômenos como a questão política, a questão econômica, as dimensões territoriais, a tentativa de outros povos de invasão. Eu acredito que é o conjunto, né? Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, assim. Exato. Eu acho que o cristianismo aconteceu, mas eu acho que se dá muita ênfase ao cristianismo. Até porque o Império Romano acaba adaptando o cristianismo para ele, né? O cristianismo que nós temos hoje, não à toa, é uma igreja católica apostólica romana. O Vaticano é muito Império Romano. Sim, você olha assim, muito o Papa como sendo imperador. Se fala o latim, longe, assim, isso que a gente está falando aqui não é nenhuma ofensa. Não. É uma questão de característica. Isso. Né? Não é dizer assim, nossa, ele é dominador. Não, é assim, a questão estética, né? A estética, as liturgias são bastante herdadas do Império Romano. E eu sempre peço para os meus convidados uma indicação de livro, filme. O Hugo já esteve aqui e me presenteou, inclusive, o livro do Capão. Muito legal. Legal, né? Nossa, ele tem uma vida difícil, né? Coitado. Apanha, os heróis batem nele também. Leiam aqui, ó, muito bom. Mas hoje eu pedi pro Hugo trazer. Ele é um colecionador de bonecos. E os bonecos têm muito a ver com o Império Romano, com os gladiadores. Fala aí, Hugo. Bom, gente, eu trouxe aqui pra vocês darem uma olhada hoje. É uma série de uma empresa chamada X-Ray Studios. E eu descobri esses caras por acaso. Tava procurando os bonecos do Predador, porque eu coleciono muito Predador. E aí vi esse cara aqui, ó. Eu falei, pô, boneco legal, né? Tava num preço relativamente ok. Falei, vou comprar, vamos ver como é que é. E aí me ferrei, porque eu me viciei num negócio. Então, assim, né? Começou com 1, você já tá com 5 aqui, com expectativa de aumentar. Pode ter mais, né? E eles são baseados justamente no Império Romano, né? Eles são inspirados no Império Romano, claro, porque assim, tem bastante liberdade, né? Eles colocam lá, tem uns monstros, uns seres mitológicos, enfim e tal. Mas o que é bem interessante é que, primeiro, são gladiadores, né? E eles vêm com alguns armamentos bem parecidos com o que se utilizava no Império Romano, né? Bem fiel em algumas coisas. E ele traz toda uma história, né? Por exemplo, esse aqui que é o Ambilus, ele é um gaulês. Eles têm os nomes na frente, ele né? Tem os nomes, né? O Ambilus. Treni, Ambilus, Tadala. Isso. Pretoriano, né? E o Salomão. E aí, você já matou aqui no começo quando eu te mostrei, né? Eles são inspirados em algumas mídias sobre o Império Romano, né? Então, por exemplo, o Solomon the Squasher, você consegue encontrar um cara muito parecido com ele no filme do Gladiador. Que é o Tigre. Que é o Tigris, Então é bem parecido, só que ele é um leão e o cara é um tigre, né? Até a máscara dele aqui. Pode ter existido, né? Na época, colocar como um leão. Olha, teria que fazer uma pesquisa muito profunda sobre os gladiadores mais famosos. Eu não lembro de nenhuma referência nesse sentido. Tipo, não seria impossível. Não seria impossível. Os caras se vestiam de maneira, né... Bonito, né? Armadura, bonito, sim. Esteticamente bonito, né? Tinha essa coisa de alguns caras lutarem com o peito aberto, outros um pouco mais fechado, algumas armaduras, né? Você tem o guarda pretoriano, que é foi uma guarda instituída em 27 a.C. pelo Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Proteger né? o imperador. Para proteger o imperador, mas esses caras tinham outras funções, né? Eles tinham outros privilégios, eles tinham também se constituíam como uma força política significativa, mas é interessante a estética do boneco porque é muito parecida com a indumentária mesmo, né? Um dos mais bonitos, eu achei. Bem interessante. Guarda pretoriana hoje são aqueles caras de óculos escuros, de terno preto, perto do presidente dos Estados Unidos. Talvez. Que eles ficam assim olhando. Que geralmente são donos de empresas de segurança e que têm contratos. Pode ser, podemos pensar nesses caras, né? E eu gosto dessa série porque também eles trazem mulheres. E essa aqui foi a única que eu peguei, por quê? Porque as outras são muito sexualizadas. Então, eu queria ter todas, mas eu tive um problema ético, né? Porque assim, tem uma que tem só uma proteção aqui no seio, a barriga é toda aberta, ela tem 2 proteções no braço, ela usa uma calcinha. Eu falei, gente, não posso ter isso na minha estante. Mas uma gladiadora? Né? Uma gladiadora. Sua esposa poderia não gostar também. Não, acho que a minha esposa até poderia olhar assim e falar, nossa, essa piriguete, vamos vestir essa piriguete. Mas o meu problema maior foi com a sexualização, né? Essa daqui, por exemplo... Um exagero, né? Um exagero. A Tadala me ganhou porque primeiro ela é negra.
Sim. Então, assim, é difícil achar bonecos ainda de representatividade negra, o que falta muito. Então, ela me ganhou nisso, me ganhou na armadura. E ela também, como você já matou, ela aparece no filme do Gladiador, né? Ela tem lá aquela batalha... Com as flechas, né? Ela aparece com as flechas e, puta, é muito bem feito. Né? O Ambilus eu falei. E esse cara aqui também que eu peguei, também por ser negro, ele é um trainee. Ele é um gladiador em treinamento. Então ele tem uma armadura ele tem uma arma de madeira. É mais simples, né? A ele roupa é mais dele. simples, A exato. anatomia é muito bem feita também. É né? muito bem feita. E o que eu acho muito engraçado que esses caras fazem, o dia que esses caras eles forem descobertos, eles vão se ferrar, tenho certeza. Eles pegam o rosto de gente conhecida. Por exemplo, esse cara aqui, ó, pra quem tem mais de 30 anos e assistia Chuck Luta Norris? Livre, Não. é o Hulk Hogan. É o Hulk Hogan, é verdade. É o Hulk Hogan com cabelo. Se ele fosse careca aqui, bicho, era o Hulk Hogan. Podem tomar uns direitos autorais aí. Exatamente. O pretoriano não, eles colocaram uma máscara. O pretoriano ele tem uma máscara. E essa máscara não sai do rosto dele. Tem um outro que eu não consegui pegar ainda, que chama Victor, se não me engano. Ele é a cara do Batista. David Batista, sabe que faz o Drax no Guardiões da Galáxia. E eles podem fazer samurais também, outros bonecos. Por enquanto eles não fizeram. Né? Mas seria bem interessante. Bem interessante. Guerreiro Maia, alguma coisa assim. Putz, também. seria o sonho, né, cara? O que a gente tem mais próximo de boneco Maia é o Atuma do Pantera Negra 2, né? Que ele tem tudo azulão, tem papapá, uma indumentária meio Maia ali. O Namor O Namor. Entendeu? Namor. Faltaria, eu gostaria que tivesse, né? Hugo, é o que você falou, né? Embora é um assunto que daria umas 3 horas aí de conversa, fácil. E muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, eu não pedi livro hoje, mas você lembra de algum livro para a pessoa que quiser estudar o Império Romano, Grécia, que seja legal? Olha, provavelmente o nome de livro agora eu vou esquecer. Ou né? algum autor. Mas autor eu lembro, tá? O Pedro Paulo Funari, né? Tem o texto clássico dele que é o Grécia e Roma, se não me engano. Esse texto dele é clássico. Paul Vane, que é especialista também em história da Roma Antiga. Mas, cara, você tem muita coisa. Eu diria assim, pra introdução, pega o Pedro Paulo Funari, que é brasileiro. Pedro Paulo Funari. Pedro Paulo Funari, ele é professor da Unicamp. E ele não fantasia, nada disso. Né? Não, ele é professor de... Se não me falha a memória, o Funari, ele também é arqueólogo. Se não me falha a memória. E assim, textos muito bons dele, muito acessíveis, se encontra no Google Acadêmico, né? De cabeça eu vim aqui, só pensei nos bonecos, não trouxe livros. Mas, não, mas eu não pedi isso. Não, mas fica em paz. Qualquer coisa a gente coloca na descrição. Boa ideia, tá? boa ideia. Aí, mas Paul Vane e Pedro Paulo Funari são os bons aí pra começar. Hugo, muito obrigado. De verdade, essa casa é sua, acho que você vai voltar mais vezes, hein? Olha lá, hein? Cara, eu sou que nem cachorro de rua, você me limitou uma vez, eu vou sempre. Vambora. E, pessoal, é isso. Império Romano, Grécia, nós vamos fazer outros capítulos de outras civilizações antigas, vamos falar também dos chineses, África, por que não falar ali da história da África, persas, tem muito assunto, esse é só o começo. E deixe seu like, se inscreva no canal do História em Movimento. Hugo, fala do seu canal também. Legal, gente. Eu tenho um canal que chama Canal do Calhau, e lá eu faço review desses bonequinhos, inclusive essa semana eu postei esse aqui. Então tá lá, dá uma olhada, você viu? Legal. Então tá lá, eu sempre tento trazer algum conhecimento, não muito, porque eu tento fazer um review de no máximo 20 minutos, e aí mexer no boneco e contar as histórias é meio complexo, mas vão lá no canal do Calhau que vocês serão bem-vindos. Canal do Calhau é muito bom, se inscreva lá também, curta, comente, isso é muito importante pra gente, né, Hugo? Nossa, nem fala, é o que dá sentido, né? É o que dá sentido. História em Movimento Podcast acaba aqui, beijão pra todos vocês, tamo junto. Valeu, galera, até mais.